Então, boa noite. Nós estamos hoje aqui, dia 24 de novembro, em mais uma atividade da nossa quinta semana acadêmica, né? Com o tema Tecnologia, Saúde e Cultura. Estamos aqui para acompanhar a atividade da professora Tacna Furmagini, juntamente com o Patrick Lian, né? Vou falar um pouquinho mais deles para vocês. E o título da palestra é Abdias do Nascimento e o Teatro Negro como perspectiva geradora de narrativas para a educação através da arte. Né? A professora Tacna é professora de teatro aqui do IFRJ Resende, e o Patrick Lian, ele é licenciado em teatro pelo IFE Fluminense. Ele é ator, é bailarino afro, diretor, idealizador e pesquisador da estética negra do coletivo Lista Negra. Então, é um prazer tê-los aqui nesse momento, né? Antes de passar a palavra para eles se apresentarem melhor e começar a palestra, eu vou falar rapidinho de alguns informes, né, da nossa semana acadêmica, que são os seguintes. A gente pede, né, então, para vocês manterem as câmeras e os microfones desativados durante a apresentação. As apresentações, né, estão sendo gravadas e serão disponibilizadas nos canais oficiais do IFRJ Resende posteriormente. O chat deverá ser usado para relatar as dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados. Os certificados serão enviados até 60 dias, né, após o término do evento, e desejamos a todos um excelente evento. Eu gostaria também de destacar que nós temos a duração de 1h30, então é importante, né, a gente, se for possível, a gente trabalhar com 1 hora aí de fala, né, e deixar um tempinho para o bate-papo. Então, com a palavra, os nossos palestrantes, os nossos atores. Com você, então, Tacna. Muito obrigada. Olá a todos, né? Cássia já me apresentou como professora de teatro do Instituto. Eu estou desde junho no Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Resende, e venho do Instituto Federal Fluminense, onde eu atuei por 6 anos na licenciatura em teatro. E lá a gente produziu muitas coisas, fez diversas pesquisas, e quando da minha vinda para cá, né, para trabalhar no campus Resende, eu mantive algumas orientações que eu já fazia lá, e o Patrick me orientando. Então, ele produz uma pesquisa, ele está construindo o TCC dele, e está produzindo uma pesquisa muito interessante. E sobre criação de cena, mas ele vai falar melhor a partir das vivências do corpo negro. Então, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a intenção dele com a pesquisa é ele que vai falar, mas, assim, como isso é muito ligado com a educação e como é ligado com as vivências dele, eu falei, puxa, ia ser tão bacana se lá na semana acadêmica a gente pudesse mostrar um pouco do que está sendo feito, porque a gente tem que pensar na escola, mesmo que a gente fale de arte, a gente fala... mesmo que a gente esteja falando de arte, a gente está falando de educação, né? Então, a gente está falando de um pensamento, né, de quem somos nós, quem somos cada um de nós que estamos ali nesse lugar, né, integral da educação, onde a gente deseja fazer essa educação que contemple esse todo, né, que consiga olhar para cada pessoa, para cada um. E aí veio essa ideia. Então, eu pensei o seguinte, eu pensei a gente falar do Abdias Nascimento, né, e da importância dele para todos os movimentos que acontecem hoje, não só na arte, mas politicamente, socialmente, em todos os espaços. Mas, na verdade, ele abrir com o Abdias Nascimento é um mote para a gente falar como a gente tem pensado arte e a caminhada do corpo negro dentro da arte. E como eu também atuei como docente da disciplina História do Teatro Brasileiro, o que me motivou a trazer esse tema também foi a questão de que a grande maioria, claro, de 5 anos para cá, muita coisa está mudando, até menos, mas muita coisa tem mudado, e graças a esses eventos que a gente faz, né? Graças a gente estar falando sobre isso, lendo, divulgando, pesquisando, incentivando a pesquisa, e muita coisa tem mudado.
Mas, se você for observar toda a bibliografia que fala da história do teatro brasileiro, e ele passa justamente pelas décadas que o Abdias do Nascimento criou o Teatro Experimental do Negro, que é um teatro feito por pessoas negras, porque não existiam pessoas negras no teatro, e eu vou falar um pouco rapidamente sobre isso, porque, na verdade, falar sobre o Abdias do Nascimento nesse momento do teatro brasileiro, que não está presente na literatura, é um mote para a gente falar como isso incentivou o que tem sido feito hoje. Né? Que aí a gente vai dividir a palestra mais ou menos dessa forma. Falando um pouquinho do Abdias do Nascimento, né? Fazendo uma breve fala sobre ele, e o Patrick vai falar. Eu prefiro que o Patrick se apresente rapidamente e fale também do que ele vai tratar sobre esse trabalho dele e a cena que vai ser passada, sem dar muito spoiler, porque a gente vai passar uma cena que foi criada pelo coletivo do Patrick, que é dessa cena que ele está falando, sobre o processo de construção dessa cena no TCC dele. Eu estou só dividindo, Patrick, eu estou dividindo assim, o primeiro momento eu vou falar do Abdias, aí você fala de como que a gente pretende fechar, e aí a gente começa, é só para a gente fazer uma introdução, uma abertura aqui. Tá, fala um pouquinho, não é isso? Fala como que chegamos juntos aqui. Tá bom, meu nome é Patrick Lian, como eu já me apresentei, eu faço parte do IFE, né? Sou licenciando pelo IFE Campo Centro, sou idealizador, né? Sou integrante do coletivo Lista Negra, e essa pesquisa eu tenho muito orgulho de dizer que ela surgiu desse coletivo, né? Que a gente parte de representatividade que são muito importantes para nós, como o Abdias e a Conceição Baristo, entre outros. Aqui eu vou me ater à Conceição Baristo, né, pensando um pouco sobre esse lugar de resgate da memória, né, dessa vivência, e como pensar ela no ensino de arte. Como é que a gente parte dessa vivência que dialoga com pensadores como Abdias, como a Conceição Baristo. Como é que eu converso, né? Como é que eu dialogo minha vivência com a vivência desses escritores, desses pensadores, né? Tanto da literatura quanto do teatro. E tem sido uma conversa muito saudável. Estou me encontrado nesse lugar. E lembrando que que fazer teatro negro, né? Pensar sobre o teatro negro é também pensar sobre um processo de construção de identidade, o que é muito importante. Então, enquanto eu estou pensando no meu TCC, eu também estou pensando na construção da minha identidade, estou me conhecendo também nesses escritos, nesses relatos, nessas reflexões que impactam, né, na sociedade brasileira, sobretudo brasileira negra. Enfim, acho que é isso, nesse primeiro momento. Tá desligado, Isso, seu microfone estava desligado. Está desligado. Obrigada. Desculpa. No meio do nosso momento de palestra, a gente vai passar uma cena. A cena ela tem 10 minutos, mas ela faz parte do debate que a gente quer propor hoje. Então, a gente faz essa introdução, a gente vai passar a cena para a gente falar sobre ela, porque a cena, que se chama Quando a Polícia Para, que foi produzida a partir das do coletivo Lista Negra, né, que o Patrick faz parte, é ela que vai fazer a gente poder discutir nesse momento final, a gente poder conversar entre nós, tá bom? Sim, Tati, sim, esqueci de falar sobre isso. Porque não, a tranquilo, cena... mas eu não queria dar spoiler, não. Queria que... Beleza, é bom. Eu quero que... eu só prevenir vocês do tempo, porque isso está incluído, isso faz parte do planejamento que a gente veja, tá? Foi uma cena feita num palco, em teatro, e foi filmada, e ela é uma cena curta. Bom, então vamos lá. Eu acho que pode passar o slide. Sou eu que estou com o slide? Não.
Sim. Eu coloquei assim, quem foi Abdias do Nascimento? Porque, na verdade, assim, alguns já ouviram falar, outros não ouviram falar, e a gente fica Abdias do Nascimento, Abdias do Nascimento, Abdias do Nascimento, né? Tem uma coisa muito assim. Quem foi Abdias do Nascimento mesmo? E quando a gente vai ver a trajetória do Abdias do Nascimento, ela é tão vasta, tão ampla, e tão fundamental para transformações no Brasil que a gente se questiona por que, que a gente não sabe quem é Abdias do Nascimento? Bom, passa para mim. Então, assim, falando com calma, né? Vou iniciando com calma. Abdias fundou o Teatro Experimental do Negro. Esse é um ponto muito importante. O Teatro Experimental do Negro, que ele a gente também usa a sigla TEM, ele criou ele fundou esse teatro, esse grupo, para confrontar a falta da representatividade e dignidade do negro nas artes cênicas nacionais. Por quê? Porque no Teatro Nacional da década de 30, 40, eu falo até 50, em que o TEM tenha sido fundado em 44, mas continuou por um tempo. Mas não tinha nenhuma, zero, representatividade negra no teatro brasileiro. Quando existia, por causa principalmente do teatro de revista na época, era sempre no papel de alguém que era ou engraçado, ou bêbado, ou vagabundo, alguma coisa que era aquele que é para você fazer a brincadeira da palhaçada, uma coisa assim, no mau sentido da palhaçada, porque eu sou também pesquisadora de palhaçaria e respeito muito os palhaços. E ele, na verdade, nem foi pelo que aconteceu no teatro brasileiro, mas eu já vou falar mais um pouquinho. Então, assim, de 44 a 61, a companhia ensinou textos estrangeiros de destaque e propiciou a criação de uma dramaturgia própria afro-brasileira. Então, enquanto antes dele fundar o Teatro Experimental do Negro não existia o negro fazendo teatro no Brasil, existia, eu prefiro falar não existia, né? Mesmo que você possa achar nesses casos que eu falei. Além disso, além dele fundar uma companhia que teve destaque na época dele e que começou a encenar os papéis destinados a negros nas peças de teatro, eles começaram a produzir uma dramaturgia própria. Pode passar para mim, Fran. Abdias também atuou além dos palcos. Ele promoveu cursos de alfabetização e debates, fez seu próprio jornal, o Quilombo, e ofereceu apoio psicológico para pessoas negras. Eu vou mostrar mais à frente uma imagem que mostra que não adianta. O que acontecia? Não adiantava criar um grupo de teatro de pessoas negras, quando a maioria deles trabalhava quase o dia inteiro e muitas vezes em trabalhos completamente exploratórios e também com muita dificuldade de acesso ao estudo. Então, o que ele pensou? Ele falou, bom, em primeiro lugar, a gente precisa dar condições para que essas pessoas estejam presentes. Por como que elas vão estar presentes no palco? Como que elas vão estar presentes se a própria sociedade coloca, aqui funciona de uma forma e aqui funciona de outra forma? Então, a primeira coisa que ele fez foi criar o que hoje a gente entende como escola de jovens e adultos, né? O ensino de jovens e adultos. Ele fez uma escola para alfabetização e entre outras coisas. E, além disso, ele levou a luta antirracista constituinte, porque ele foi senador, ele foi político, até o final da vida dele ele só ganhou prêmios, esteve com pessoas importantes, representou o Brasil, deixou livros, deixou literatura voltada a coibir o racismo. Pode passar, por favor? Então, ele quem é Abdias do Nascimento? Eu perguntei no início, né? Deputado federal, artista plástico. Aliás, a primeira imagem que a gente viu foi pintada por ele, aquela imagem linda, né? Aquele quadro foi pintado por ele. Poeta, escritor, economista de formação, advogado em causa própria, advogado, como é que fala, né? Ele advogou em causa própria quando foi preso por contestar atitudes racistas, ativista pan-americano, fundou
de arte negra, foi senador da República, criou todas as leis que foram as primeiras as primeiras leis que foram precursoras das que a gente tem hoje, né? Enfim. Pode passar. Abdias do Nascimento. Eu acho linda a história que ele tem de criança. Você lembra, Patrick? Ele presenciou na infância dele. Sim, sim. É interessante que, né, falar né, da construção de Abdias é também pensar, voltar um pouco à origem, né, a quem foi o Abdias na infância, na adolescência, entender o percurso de como é que vai acontecer essa construção da identidade dele, como é que ele se entende, como é que ele vai se entendendo enquanto pessoa negra numa sociedade brasileira, que é uma sociedade que na época vivia o mito da democracia racial, né? Então, o Abdias ele vai viver uma série de situações que vai meio que dizendo para ele, olha, ser negro no Brasil, a gente vai passar por umas situações que são bastante complexas, né? E um caso que o Abdias conta muito é o caso do amigo de um companheiro, né? Ele chama de companheiro, que é um amigo chamado Felisbino, que ele era órfão de pai e mãe. Então, o Abdias ele fala que ele não sabe muito bem como que esse menino sobrevivia, mas ele era um amigo de escola. E aí, certa Na vez, infância, né? na infância, certa vez o Abdias presencia o caso desse menino sendo espancado pela mãe de um outro amigo, né? Ela começa batendo esse menino no meio da rua e é notório, né? A gente vê essa situação de espancamento e as pessoas cruzam o braço e ficam olhando para ver no que vai dar. E aí a mãe do Abdias, ela entra na briga em defesa desse menino. A partir daí, o Abdias ele tem um primeiro impacto, né? Em relação à responsabilidade com a luta, com a causa, né? Com a luta antirracista vem daí, né? Dessa defesa, dessa mãe que entra e defende esse menino, né? E uma outra situação que o Abdias vivencia, que já é na adolescência, o Abdias ele também foi contador, né? Jovem, né? Ele já era um adolescente, contador, e é importante destacar que a mãe do Abdias era uma mulher que ela vendia doces, né? Ela tinha várias profissões também, assim como o Abdias. Então, essa mãe também sendo aí o reflexo, né? O Abdias sendo o reflexo dessa mãe, que trabalha em várias profissões. Ela cuidava de crianças, ela fazia doces, assim como o Abdias também teve várias profissões. E aí, por ela ter contato com muitas pessoas, o Abdias teve a oportunidade de poder se educar, estudar, ler livros, né? Como o caso, por exemplo, da mãe do Abdias, conseguir uma biblioteca para que ele pudesse estudar. E essa biblioteca ficava dentro da casa do homem branco. Ela arrumava essa casa e aí ela conversou com esse dono dessa casa e aí o Abdias teve acesso a essa biblioteca. Então, esse movimento da mãe do Abdias, né, fazendo para que ele pudesse ter acesso à educação numa época em que muitos jovens negros são analfabetos, né? Então, o Abdias, ele cedo, ele já era contador e aí ele é contratado para trabalhar na roça. Só que quando vão buscar ele, vem uma carroça, né? Essa carroça, o Abdias descreve que é uma carroça bem suja, né? Estava cheio de galinhas, com rações ali. O Abdias, ao ver aquilo, ele se recusa. Ele fala, eu não vou entrar nesse carro, eu não vou me submeter a isso, e ele desiste desse emprego, até porque quando ele chegasse lá no local, provavelmente as pessoas
iriam rir dele, porque, né, por causa do cheiro, da situação, do cheiro do lugar que ele estava. E aí é mais uma coisa que chama a atenção do Abdias para essa luta, né? Que não era esse o carro que buscaria, né? O fato de ter sido mandado Oi? esse carro, o fato de ter sido mandado esse carro foi uma situação indigna, né? Porque não era esse o carro Indigna, que fazia exatamente. transporte das pessoas no momento. Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente tenha essa vida dele muito ampla até a velhice dele de ações pelo Brasil, a gente vai realmente se fechar na questão do Teatro Experimental do Negro, para a gente poder fazer um recorte aqui e ser mais preciso no que a gente quer falar com vocês. Aí pode passar, por favor, esse slide. Então, bom, tem diversas coisas que acontecem em tudo isso, inclusive ele é expulso do exército, ele é preso porque, na verdade, ele foi preso algumas poucas vezes, mas todas elas por combate ao racismo, por não se sujeitar a algo que acontecia, então ele entrava em confronto e acabava sendo preso. Mas teve um momento em que ele saiu da prisão e ele foi fazer ele estava sofrendo um processo, foi fazer uma viagem, foi para o Rio de Janeiro, conheceu artistas no Rio de Janeiro e formou um grupo de pessoas interessadas em estudar arte e fez uma viagem pela América Latina. E foi nessa viagem pela América Latina que ele estava em Lima, no Peru, e foi ao teatro. E quando ele foi ao teatro, tinha uma companhia argentina apresentando em Lima, chamada Teatro del Pueblo. E eles estavam encenando uma peça do Eugênio O'Neill chamada Imperador Jones. E essa peça ela tem um protagonista negro. Ele senta na plateia e observa que os atores, as personagens negras dessa peça, e principalmente o principal, atores brancos pintados de preto, pintados com piche. Eles se pintavam com piche para representar a personagem negra. E ele ficou pensando, mas por que não é um ator negro que está ali? Por que eles passam... Bom, em primeiro lugar, ele já sabia que o mundo teatral era feito por brancos. E ele falou, mas nem um personagem negro o negro pode fazer? E ele começou, essa reflexão veio pulsando depois dessa viagem que ele fez pela América do Sul, e ele chegou no Brasil com isso na cabeça muito forte, não pode mais ser atores pintados de piche, fazendo personagens negros, a gente quer atores negros fazendo. Então ele chegou no Brasil, só que assim que ele chegou no Brasil, ele é preso pela confusão que ele tinha tido anteriormente, antes da viagem, porque ele queria entrar numa boate, não deixaram entrar na boate por causa da cor, e aí ele teve uma confusão, e ele foi levado para o DOPS, enfim. E aí ele foi preso, e ficou 2 anos preso por causa disso. Só que o que ele fez? Pode passar esse slide, por favor. O que ele fez dentro da prisão? O que um educador faz, né? Ele juntou, observou o ambiente à sua volta, percebeu as condições existentes e começou a pensar um jornal para falar sobre questões, né? Porque se nós sofremos hoje isso, né? A questão de você primeiro é preso, se você é negro, primeiro você é preso, depois você explica. Imagina na década de 40, né? Então, assim, as pessoas eram muito dentro da cadeia. Então, ele começou a pegar as reivindicações, as questões, e fez um jornal lá dentro sobre várias questões. Então, aqui acho que vale a pena ler. Em 43, por resistir à discriminação racial na capital de São Paulo, ele foi preso na penitenciária do Carandiru por 2 anos, e nesse mesmo ano ele fundou naquela instituição o Teatro do Sentenciado,
cujos integrantes, todos prisioneiros, criavam, ensaiavam e apresentavam seus próprios espetáculos teatrais. Então, quer dizer, eram prisioneiros e eram eles que criavam, ensaiavam e apresentavam seus próprios espetáculos teatrais. E ele também ajudou a fundar o Jornal dos Prisioneiros. Falar sobre ele é uma necessidade da pesquisa para lidar com os processos de apagamento da história do teatro das classes populares, né? Porque tudo isso é importantíssimo, ele não está nos livros, não estava, né? Agora a gente já tem algumas pesquisas, já tem as pessoas falando, e a gente tem que fortalecer, como a gente está fazendo aqui hoje. Pode parar, por favor? E aí, quando ele sai da cadeia, ele traz essas duas experiências, o teatro do sentenciado e a viagem que ele fez a Lima, com aquele grupo de teatro pintando, de atores brancos pintando a cara de preto, e que a gente chama de blackface, né? Que no teatro tem sido muito discutida a questão do blackface, que era feita até ontem. Há pouquíssimo tempo. Os movimentos, na verdade, eles tiveram uma força muito grande nos últimos anos. Mas parece que tudo foi ontem, porque se você observar algo há poucos anos atrás, a gente ainda ouvia muito piadas sem serem questionadas, posicionamentos de novelas, propagandas de TV, que não eram questionadas como elas são hoje. Né? Parece que aumenta, mas é porque a gente fica mais consciente, a consciência é maior. Então, ele trouxe essas duas coisas, e a partir dessa experiência na cadeia, ele funda, na cadeia, e do que ele assistiu no Peru, ele funda o TEM, né? o Teatro Experimental do Negro. E a primeira peça que eles apresentam é O Imperador Jones, exatamente a peça que ele assistiu lá, só que toda estrelada por atores negros. E foi no Teatro Municipal, e isso foi uma política que ele fez, uma politicagem, porque para ele era muito importante que fosse no Teatro Municipal, e ele conseguiu, entrou com uma luta política, falou com amigos, sabe, para tentar conseguir nesse momento, e esse é o cartaz desse momento, foi um fim de semana apenas de apresentação. Pode passar a seguir. Esse aqui, gente, é o panorama do teatro brasileiro da década de 40 e 50. Então, as grandes companhias teatrais, como TBC, para quem tem um pouco mais de intimidade, o teatro brasileiro ele se modernizou justamente na década de 40 com um Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Né? Ele é um marco, digamos assim, onde o teatro para de só contar, assim, não é a história que você conta que é mais importante, mas sim como você conta a história. Antes era uma história, ia-se lá e lia-se a história e fazia no teatro lendo. Mas a partir de 1943, existe uma reviravolta, né, com a peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, e aí acontece, nesse momento, a modernização do teatro brasileiro, onde o importante é como você conta a história. E aí vem a visão do encenador, do diretor, do iluminador, e aí tudo se transforma. Mas o que acontece? Nessa época, multiplicam-se as companhias teatrais. Então, vem o TBC, que é o mais famoso, da Cacilda Becker, a Companhia dos Quatro, o Teatro dos Sete, são várias companhias que depois eles vão se separando, né? Paulo Altran, Francisco Oco, Fernanda Montenegro, Nissete Bruno, a gente vê aqui várias representações do Teatro de Arena com Augusto Boal depois, são companhias com mais fama, digamos assim, e todas elas estão nos livros de história do teatro brasileiro. Elas estão ali dizendo exatamente quais as peças, por que o TBC evolucionou no sentido com o Vestido de Noiva, que era mais o que é. Mas se você abre os livros de história do teatro, cadê o teatro Experimental do Negro? Cadê Abdias do Nascimento? Ele não está lá, apesar da revolução feita. Então você vê que todos os atores eram brancos. Aqui a gente tem desde o teatro de revista, né?
com as mulheres, também todas brancas, né, do teatro, que faziam os espetáculos de teatro de revista, Procópio Ferreira aqui embaixo, que era nossa estrela da comédia de costumes, as companhias, e logo depois o teatro de arena, que já foi um teatro mais politizado, vendo assim mais numa linha do tempo. E todos brancos. E essas companhias continuavam encenando, e aí passa para frente para vocês darem uma olhadinha no próximo slide. Aqui você vê Orlando Gui e Paulo Altran. Este aqui é Paulo Altran. Passa à esquerda de você é o Paulo Altran, com o rosto pintado de negro, com tinta preta. Porque ele está fazendo junto com a Tônia Carreiro, vocês veem a Tônia Carreiro deitada, e eles estão fazendo Otelo, de Shakespeare. E Otelo a personagem principal é um rei negro, é um mouro, e ele casa com ele é apaixonado com uma moça branca e se transforma ali numa relação entre eles de ciúme doentio. Exatamente. Difícil de acreditar, Ássia, mas era assim até ontem. E esse personagem é um mouro, que é um negro nobre, né? É um rei. Aqui na direita, a gente vê o Orlando Gui e a Anissete Bruno, jovenzinha, né, fazendo Anjo Negro de Nelson Rodrigues. E ele também está pintado de negro. E a curiosidade dessa peça do Nelson Rodrigues, né, que já tinha estourado com Vestido de Noiva na época, aliás, ele estourou com tudo, ele chegou com um teatro completamente diferente do que se fazia, transformou a história do teatro brasileiro, entre outros autores, mas ele chegou chegando. E nessa peça, essa peça se chama Anjo Negro, do Nelson Rodrigues. É uma peça muito menos encenada, porque ela é uma peça polêmica até hoje. O Nelson Rodrigues, inspirado no Teatro Experimental do Negro, escreve uma peça com o personagem principal negro, que é o Ismael. E é uma relação conflituosa também. Ele se inspira em Otelo. O Nelson Rodrigues, ele deixa muito claro várias inspirações dele, tanto míticas, assim, de peças míticas, mas o que aconteceu quando o Nelson Rodrigues escreveu, ele escreveu para o Abdias do Nascimento encenar, inspirado, porque essa peça já é da década de... Aqui está 48, né, eu acho. Ela só foi encenada em 50, na verdade. E o que aconteceu? A peça não passou na censura. A censura primeiro achou escandaloso, porque Nelson Rodrigues é sempre escandaloso, né? A censura achou escandalosa a história e disse que não tinha condições de um ator negro interpretar esse personagem, mesmo que fosse um personagem negro. A justiça só autorizou essa peça ser encenada 2 anos depois dela ser escrita, apenas com a condição de um ator branco encenar. E aí aconteceu dessa forma, assim a gente tem a história. Pode passar adiante. Francine, até 9, até 9h30, né? Oi, Táquina. O nosso encontro finaliza 9h30, são 20h48 agora. Tem um tempinho legal ainda. Imagina. Eu começo e vou. Então, tem aqui eu falo do Teatro Experimental Negro, de como ele foi importante na alfabetização, de cultura geral, né? Bom, denunciando a segregação do teatro brasileiro, sobretudo a prática de pintar atores brancos de negro para desempenhar papéis dramáticos, o TEM também oferecia cursos de alfabetização e de cultura geral a seus integrantes, empregados domésticos, trabalhadores, operários, desempregados, funcionários públicos diversos. Os participantes inicialmente eram operários e empregados domésticos, moradores de favelas ou sem profissão definida, modestos funcionários públicos. O TEM os habilitou a enxergar criticamente os espaços destinados aos negros no contexto nacional.
formou a primeira geração de atores e atrizes negros e favoreceu a criação de uma dramaturgia que focalizasse a cultura e a experiência de vida dos afro-brasileiros. Aqui a gente tem um rascunho de um projeto deles ao lado, Quilombo. Pode passar adiante o slide. Esse aqui é a sede no Flamengo, na sede da Uni, que foi emprestada no Flamengo, no Rio de Janeiro, para poder ser a escola de alfabetização geral para adultos que o TEM ministrava. Quem fazia essa alfabetização era o professor Ironildes Rodrigues. Então, aqui tem uma imagem, né, de todos os participantes. Pode passar adiante. Essa é a linda Léa Garcia, maravilhosa, fez muitas novelas para quem conhece ela. Ela é uma atriz incrível, foi uma das fundadoras do TEM e que participou com o TEM a vida inteira. Se você for ver, tem vários depoimentos dela no YouTube falando sobre a experiência dela com o TEM. Pode passar. Aqui é o Abdias. Aqui ele está com a Ruth de Souza, nossa outra grande atriz, que também participou de muitas novelas. Eu falo de novela, gente, não que uma coisa seja mais valorizada com a outra, é porque a novela acaba fazendo mais pessoas conhecerem, né? O teatro ele é muito local, ele depende de um registro, porque ele é efêmero, a novela não, ela é gravada, então muitas vezes a gente acaba fazendo uma referência, porque talvez as pessoas se lembrem. Então, aqui é a Ruth de Souza, nossa grande atriz também, Abdias Nascimento e Renê Ferreira nessa cena. Aqui a cena é O Alto da Noiva, é uma outra peça teatral, pode passar. São algumas imagens, né, do trabalho do TEM. Aqui o nosso lindo, maravilhoso Abdias Nascimento como Otelo, um legítimo Otelo, fala a verdade, maravilhoso. Pode passar adiante. Aqui, mais uma vez, Ruth de Souza, né, fazendo Tia Zefa, na peça Aruanda. Pode passar. Ruth de Souza, mais novinha, com Abdias mais novinho também. Todos os filhos de Deus têm asas, o nome dessa peça. Aqui é um texto que eu gosto muito, assim, eu coloquei porque ele é muito poético, mas eu sou uma pessoa, assim, um pouco, eu falo muito e eu acabo atrasando minhas apresentações, então, ao final, se tiver 5 minutinhos, eu leio ele, porque eu acho ele muito poético, falando do trabalho do Nascimento, então pode... Passe essas duas. Essa aí é a continuação do texto de cima. Pode passar. Então, aqui é o Abdias mais velho, né, discursando na Serra da Barriguinha Alagoas, no dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, ele fazendo um político e ativista, né, sua vida inteira. Pode passar para o próximo slide, porque eu queria retomar com vocês a questão do teatro do sentenciado, porque ele faz uma relação direta com o que a gente quer falar hoje. Porque o teatro do sentenciado foi um teatro que ele criou no momento em que ele esteve dentro da cadeia, para que aquelas pessoas falassem por si só. Então, ali, nesse lugar, ele está, mesmo que ele ainda não tenha nomeado isso, ele está trabalhando de uma forma de contra o discurso hegemônico. Ele fala o que você tem a dizer, e a partir do que aquelas pessoas tinham a dizer, e observação, esse grupo do teatro silenciado era feito só com negros. Então, a partir do que eles tinham a dizer é que eram criados os trabalhos. Não é alguém falando quem eles eram, o que eles passavam, o que eles sofriam, o que eles fizeram, o que eles estavam pagando, nada disso. Era ele ouvindo essas pessoas e construindo um material junto com essas pessoas. Eu estou voltando ao assunto do teatro silenciado, porque ele tem total relação com
com o conceito que a Conceição Evaristo traz e que o Patrick está pesquisando no TCC dele, né, que é a questão de vivência, né, que é o negro escrever a partir da sua pele, a partir da sua própria história. Então, eu queria que você me falasse, eu vou passar a palavra para o Patrick, para ele mostrar para a gente como que a questão do teatro do sentenciado foi como um precursor mesmo para que pudesse outros autores falarem sobre isso, outros atores, e como chegou nele, né? Patrick. E você pede para passar o slide quando precisar, tá, Patrick? É só para fazer uma introdução para a gente poder ver o vídeo, tá bom? Tá. Eu posso... Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Isso. Antes de iniciar minha fala, eu acabei cometendo um equívoco. Eu não falei o nome da mãe do Abdias, que é o nome dela Georgina Ferreira do Nascimento, né? O nome da mãe do Abdias. E eu fiquei pensando aqui, como a gente está querendo combater o apagamento, né? Por que não falar o nome dela, né? É uma forma de combater também esse apagamento da pessoa negra, né? Então, muito importante essa mãe, Georgina, na vida do Abdias, né? Dito isso, Tacna, eu lembrei também que o Abdias ele é responsável por inaugurar uma grande artista, a bailarina Mercedes Batista, né? Que é a primeira bailarina negra, né, a compor o corpo de baile de teatro municipal. Então, assim, uma mulher negra, né, campista, né, de Campos dos Goytacazes, que vai De para o Rio de Campos dos Janeiro, Goytacazes. Nós que vai para inauguramos, né? O curso de teatro foi os anos de implantação dele, nós participamos, né? O Patrick entrou, não foi na primeira turma, mas foi logo nas primeiras. E a sala grande, que tem o piso de madeira, o nome da sala é Mercedes Batista, que nós batizamos. Então, assim, é uma mulher assim, que, né, muito importante também, que vem desse histórico também do Abdias e do Tem, né? Então, o quanto o Tem ele é importante, né, para a população negra, né? E aí, dito isso, o Abdias ele acaba se sensibilizando pelas causas, né? O que a gente está chamando de escrevivência hoje, eu gosto de pensar que o teatro do centenário ele já é um início, né? Uma tentativa, não com esse nome, mas uma tentativa de partir da vivência, né? Da pessoa negra, daquela realidade que a pessoa está inserida, e a partir daqui nós vamos construir uma dramaturgia, nós vamos pensar uma encenação que vai partir do ponto de vista da pessoa negra, e não da pessoa branca para a pessoa negra, né? E é dessa forma que eu abro o conceito de escrevivência, porque o conceito de escrevivência, pensado pela professora, né, Conceição Evaristo, ela é professora do município, aposentada, escritora, que poetiza, que escreve contos, né, relatos, e como ela mesma fala, que os seus contos, os seus escritos, eles estão profundamente marcados pela sua vivência de mulher negra. Isso é muito importante, porque aí a gente volta naquele lugar de que ponto, a gente está partindo de que ponto para falar dessa história? A gente está partindo de que ponto para escrever essas memórias, né? E por que o conceito de escrevivência, né? Quando eu construí
a cena quando a polícia para, eu trouxe uma série de olhares que partiam do nosso ponto de vista. Mais para frente eu vou falar sobre isso. E aí eu tenho perguntado à Conceição Evaristo o que a escrevivência tem a ver com isso, né? E é justamente aí que ela entra, que é a gente partir da nossa vivência para escrever um texto. E aí, quando a gente parte da nossa vivência, a gente narra coisas que talvez as outras pessoas não conseguiriam narrar. Por isso que eu falo que a gente tem que saber como a gente está usando o conceito de escrevivência, porque ela está atrelada à vivência da pessoa negra. Então, usar a escrevivência em qualquer contexto pode tirar o conceito que essa palavra tem. Pode passar para mim, por favor? Como eu farei, o material, né, o material que a Conceição Evaristo usa para pensar a sua poética, ela está profundamente ligada à experiência da coletividade negra, né? É importante reforçar isso, né? E ela está preocupada com o fato das vivências negras serem um material de ficção, né? Porque uma coisa é quando outras pessoas, no caso os escritores brancos, escrevem ficção e traz o personagem negro, e outra coisa é quando a pessoa negra constrói uma ficção e traz um personagem negro. Aí eu trouxe essa citação dela, que não define o que é, mas eu acho que conversa com o conceito de escrevivência, que é: hoje, relendo o texto, vejo que Samba na Favela foi a semente de becos na memória. Foi a experimentação de uma escrita marcada por uma escrevivência. Criei o texto. O primeiro a partir de um lugar específico, particular. A minha vivência de jovem moradora de uma favela. Talvez naquele momento eu confirmava para mim mesma, sem saber ainda, que a escrita seria possível. Como eu estava dizendo lá atrás, os escritores, né? Os artistas negros, né? Sobretudo, aí eu vou falar alguns nomes, como Cristiano Sobral, Grata Quilomba, Bell Hooks, o próprio Abdias do Nascimento traz muito os seus escritos, a sua vivência como algo que move, né? Que vai mover esses artistas para a causa, né? E a Conceição Evaristo, ela sempre escreveu, ela foi uma pessoa que sempre escrevia, né? E aqui ela traz um pouquinho disso, de como os textos dela do presente têm total conexão com os textos que ela escrevia talvez na infância, na adolescência, e quanto isso não se perde nesse caminho. Claro, marcado também pela vivência do presente também, né? De quando ela passa por uma experiência, obrigado, de quando ela passa por uma experiência. Vamos lá. Pode passar o slide, por favor? Essa é a Conceição Evaristo. Aí, quando eu falo sobre vivenciar a experiência, e aí, na própria fala da Conceição Evaristo, ela relata um caso de que ela vê um jovem negro na rua, em uma comunidade, e aí esse jovem negro está ali com uma arma atravessada, né? Uma arma nas costas,
E aí ele está ali, né, fazendo o seu trabalho. Em determinado momento se aproxima uma criança com uma mãe e essa criança abraça esse jovem negro. E interessante que a Conceição Evaristo, o que que ela faz, né? Aí vem essa frase, né? Escrever é uma forma de sangrar. Porque aí, o tempo todo, a Conceição Evaristo está tentando humanizar a pessoa negra, né? Ela não vai dizer um bandido, não, ela vai tentar encontrar ali naquela cena a humanidade da pessoa negra, né? E ali ela vai destacar, por exemplo, nessa cena que eu acabei de contar, o afeto desse pai com essa criança, né? E aí ela isola a arma e ela foca naquele contato, naquela relação talvez de pai e filho, e que a qualquer momento aquela cena pode ser interrompida quando a polícia subir naquela comunidade e ali aquela imagem se desfazer e virar uma cena de violência. Né, a Conceição Evaristo ela fala que o nosso passado, né, o passado do povo preto, ele ainda não foi expurgado, né? Ela fala expurgado. E aí é nesse lugar de a gente tem uma grande lacuna, né, na história, né? Porque ela é contada do ponto de vista da pessoa branca. Então, aonde está as narrativas da pessoa negra? E aí, quando a gente vai escrever sobre as nossas vivências, é como se a gente estivesse sangrando, sabe? Porque... Ai, Patrick, eu acho que você fez uma boa introdução para a cena, hein? Hã? Você está falando, esse ponto que você está falando agora, eu acho muito legal para a gente dar de introdução para a nossa cena. Eu proponho, o Patrick ele é meu convidado, mas ele é meu aluno, então eu tenho várias liberdades com ele. Aí, Patrick, vamos colocar a cena, porque aí a gente garante que ela, como ela tem 10 minutos, a gente garante o tempo final para a gente poder trocar. E aí a gente fecha com essas ideias. O que você acha? Claro que sim. Vamos lá. Né? Que aí o pessoal vai entender por que você está falando isso O que eu tô também, falando, né? do que Entendi. você está falando, da sua escrevivência. Tenta colocar em tela cheia. Isso. Tá bom o som? Dá sim. Ruca, 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 simamaca. Tembeia, 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 tembeia. Ruca, 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 simamaca. Quimbia, 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 quimbia. Ruca, 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 simamaca. Simamaca, 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 simamaca. Parado! Mão na cabeça. Não se mexa, Fica parado aí, neguinho. senão eu atiro. A primeira sensação. Susto. A segunda sensação, Medo. A terceira sensação. alívio. Porque pelo menos eles perguntaram. Outros já teriam atirado. Hoje dei tiro no preto, mas o preto não morreu. As estatísticas está subindo do negro que leva um tiro. Pá! Parado. Parado! Parado. Não se mexa! Não se mexa. Tá indo pra onde? Não ouviu, não? Epa, eu vou ser ladrão. Não, eu vou ser Eu ladrão! vou ser ladrão e você vai ser polícia. Na favela, geral gosta de brincar de polícia e ladrão. Mas quase todo mundo quer ser ladrão. Por que você
polícia é chata pra caramba. E não dá pra confiar nela. Parado! Pra onde? Pra casa, senhor. Tá vindo de onde? Tá Da armado? escola. Com droga? Não. Calado. Cadê a identidade? Passa o tempo, mas é tudo igual. Primeiro eles perguntavam quem era o nosso senhor. Depois perguntaram pela nossa carteira de trabalho. E agora eles perguntam por nossa identidade. Nesse momento, bate um calafrio. O coração dispara. Porque só de ser preto, Você já está sentenciado. Mais um corpo no chão e já não há mãe pra chorar. Mais um desaparecido e já não há quem procurar. Gabriel Alves, É 19 mais anos. um esquecido jaz. Lucas Um Costa, corpo jogado 21 no anos. mar. Diogo Brito, Salgado 16 de lágrimas, nossas Henrico histórias Júnior, que ninguém 19 anos. vai contar. Margarete Teixeira, Mais 17 um anos. corpo no chão Agatha e Félix, já 8 não há mãe pra chorar. Mais um desaparecido e já não há quem procurar. É mais um esquecido jaz, um corpo jogado no mar, salgado de lágrimas, nossas histórias que ninguém vai contar. Eu só tinha 12 anos quando fui parado pela primeira vez. 12 anos. Eu estava voltando da escola e eles me pararam. Eu lembro que eu queria correr, mas eu senti medo. Eu senti medo, Eu senti medo. eu senti medo. Eu senti medo. Muito medo. Eu queria correr, mas eu senti medo. Eu senti muito Eu medo. queria correr, mas eu senti muito medo. medo. Eu senti medo. Parado! Você não. Ele. Eu não? Ele? Mas por que eu não? Quanto mais negra é a cor da sua pele, maior o fardo que você carrega. Não tem essa de paz de igualdade, quando o colorismo ainda afeta. Na tentativa de proteção, criou-se o pardo. Você é negro ou pardo? Negro. Pardo! Negro. Pardo! Negro. Pardo! Negro. Pardo! Você é negro. Não, eu sou pardo! Você é Não, eu negro. sou pardo! Você é Não, eu negro. sou pardo! Você é Não, eu sou negro. pardo! Você Não, é eu sou negro. pardo! Você Não, eu é sou pardo! negro. Não, eu sou Você é pardo! negro. Não, eu sou Você é pardo! negro. Não, eu sou Você pardo! é Eu negro. sou Então pardo! olha o atestado de óbito. No dia 18 de maio de 2020, em São Gonçalo, adolescente negro é morto no quintal de sua casa em operação policial. No Brasil, jovens negros aprendem a desde cedo a terem medo da polícia por conta da violência. O meu filho não era bandido, moço! O meu filho não era bandido! Eu não sou bandido, moço. Não atira! Não atira! Não atira! Ei! Cadê o Amarildo? Ei! Cadê o DG? Ei! Cadê Luana Barbosa? Ei! Cadê Marielle? E cadê os outros? O tambor tá chamando. Tambor! O tambor tá chamando. Xangô! O tambor tá chamando. Xangô!
Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Cabecilê! A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Até quando? Até quando? Até quando, hein? Até quando? Até quando? Até quando? Hein, Carrefour? Até quando? Até quando, hein? Até eu ser o próximo? Vidas negras importam? Quando a polícia para, pra mim que mostra a arma, é o meu povo que mais sente. Quando a polícia para, pra mim que mostra a arma, é o meu povo que mais sente. Quando a polícia para, pra mim que mostra a arma, é o meu povo que mais sente. Como Luther King, eu também tenho um sonho. Um sonho de todos nós seremos iguais. Eu sonho com todos iguais. Que a cor da minha pele não seja motivo da minha morte. Que a minha pele não seja minha morte. Eu sonho com oportunidades iguais. Eu sonho com direitos iguais. Eu sonho em ser advogado. Eu sonho em ser juiz. Eu sonho em ser professor. Eu sonho em ser arquiteto. Eu sonho em ser astronauta. Eu sonho em ser médico, porque preto também pode ser doutor. E não vem com mimimi. Dizer que preto não consegue porque não quer. Porque você sabe como termina. Quando começa desse jeito. E essa cena ela foi apresentada no Festu, né? Festu, Festival Universitário do Rio de Janeiro, que é um dos festivais. Se vocês quiserem comentar, é interessante ouvir que eles estão falando pelo chat, mas se vocês quiserem abrir o microfone e falar as impressões, é até interessante, antes da gente narrar por eles. Eu gostaria de ouvi-los. Bom, eu fiz um comentário ali, né, de que eu fiquei, assim, hipnotizada o tempo inteiro, de verdade, Patrick. Nossa, é muito impactante essa peça, parabéns para você pela apresentação do trabalho, pela peça também. Muito obrigada por esse momento. Obrigado, Paulo. Obrigado, gratidão. Obrigado por estar aqui também. Bom? A Paula Patrick, a Paula é responsável pelo NEAB Resende. Não, tá, nos desculpa, eu não entendi. A Paula é responsável pelo NEAB Resende. Maravilha, maravilha. Prazer. E o Matheus está aqui também com a gente, meu querido, amado, aluno da licenciatura em teatro também, está aqui acompanhando a gente. É que não são meus ex-alunos, são alunos, né, para sempre. Eu queria fazer um comentário rapidinho, eu queria fazer, na realidade, um pedido, né, para quando a gente voltar para o presencial, se possível, né, se fosse possível, imagina, uma atividade com vocês lá no campus Resende, né, então, assim, eu vou deixar a ideia, porque
acho que não tem muito o que dizer, né? O que a gente sente, o que a arte traz, a gente fica impactado, fica um tempo ali tentando elaborar aquilo que a gente viu, né? Porque foi muita coisa, não tem como não ser afetado por isso, né? É porque é muito real, é como se estivesse assistindo o jornal, né? Só que numa outra linguagem, com uma outra forma de apresentar. Então, assim, só gratidão mesmo por vocês terem trazido isso para a gente, essa apresentação, a palestra. A Paula levantou a mão, e aí depois o Patrick vai falar um pouquinho sobre como foi esse processo de construção dessa cena, com o tempinho que a gente resta, tá? Vai, Patrick. Paula. Tá bom. Porque eu estava na dúvida se já podia fazer as perguntas. Pode falar, Paulo. Então, vamos lá, Patrick. Eu fiz até umas anotações aqui, estava pensando, né, ao longo da sua fala, sobretudo quando você trouxe a Conceição Evaristo, aí eu fiquei pensando, né, as suas referências também, a Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito, e que ela sempre diz, né, que o branco, ele se coloca como neutro, ele não se racializa, né? Ele acha que tudo que ele produz é universal. E eu observo muito isso na literatura, assim, sabe? Quando é feita por branco, ela é considerada, né? Os sentidos que existem ali são sentidos universais. A gente não entende que aquilo ali parte também de um ponto de vista racializado, que é o ponto de vista branco. Então, até mesmo quando a gente vai ler as críticas literárias, né? O tempo inteiro, autores brancos, canônicos, né, considerados canônicos, são colocados nesse lugar de produtores de literatura universal, enquanto os autores negros produzem literatura negra, ou produzem algo considerado específico, só da realidade deles. Aquilo não é universal, aquilo é do negro, ou aquilo é do indígena. E aí eu queria saber se a Conceição Evaristo, né, ela sempre tenta fala, né, nas falas dela, tirar a literatura negra desse lugar, né, de estudo sociológico. Ela diz que as pessoas, quando se debruçam sobre os textos produzidos por autores negros, para ficar pegando ali questões da sociedade, não entendem aquilo como um artefato artístico, né, como literatura. E eu queria saber se algo semelhante, aí também você e Tacna, eu queria saber se algo semelhante acontece em relação ao teatro negro, né? Se na crítica, se existe isso, né? Das pessoas se debruçarem sobre a crítica produzida, enfim, a partir desse ponto de vista negro, se é uma crítica que tenta só estudar ela a partir de questões sociais, de tirar ali questão de história, de sociologia, ou se existe sim, se a gente tem um debruçamento sobre essa arte a partir do entendimento, aliás, acho que vocês já estão fazendo isso, né? Mas a partir do entendimento como arte, né? Das questões, enfim, poéticas e artísticas que estão envolvidas aí, se isso acontece também em relação ao teatro, né? Essa tentativa de visualizar ali só questões sociais, se esquecendo, né, de que aquilo ali é arte também. Eu falo? Sim, foi para você, eu posso complementar. Nossa, perfeito, Paulo, perfeito. Você traz a pergunta e traz a resposta. Tá bom? É verdade. O teatro contemporâneo, o teatro negro contemporâneo, ele está justamente nesse lugar, né, de tirar essa responsabilidade da pessoa negra ter que ficar denunciando o racismo em cena o tempo todo. Eu chego a dizer que quando a polícia para, ele é uma denúncia do racismo, né? Ele é uma denúncia, sim, do início ao fim. E a gente tenta trazer também na cena vivências nossas, sonhos nossos. A gente não quer ficar aqui denunciando que uma criança foi morta em São Gonçalo, e é muito interessante, eu até me mencionei aqui, porque quando a gente vai falando dos nomes, enquanto a gente estava pensando a cena, essas crianças estavam morrendo. Então a gente alterava a cena o tempo todo, atualizava, sabe? Olha isso, a gente estava atualizando dados, e aí quando a gente apresentou no Festufa, quando o João morreu.
lá em São Gonçalo. E a gente ficou assim, peraí, gente, até quando? Ele vai ficar atualizando esse texto. Significa que mais crianças estão morrendo. Olha isso. Aí, e ali nesse confronto da polícia com a comunidade, como é feito isso? E aí entra lá, invade, sai matando todo mundo. E aí a gente tenta trazer um pouco das brincadeiras, como se ligar de peraí. Né? O nego também brinca. O nego também sonha em ser médico, tá? A gente está aqui querendo, né, também trazer uma outra perspectiva. Mas eu confesso para você, Paula, que a gente estava no início. Então a gente estava muito revoltado com coisas que a gente estava descobrindo, com coisas que a gente estava pensando, e a gente partiu de um ponto específico que é da abordagem policial feita a nós. Eu, né, Patrick, homem negro com deficiência. E aí, como essas, quando eu falo com deficiência, porque eu passei por essa situação e eu tive que perguntar o que eu faço. Eu levanto a mão, eu abaixo e faço o quê? Peraí, eu sou deficiente cognitivo. E aí, 3 policiais apontando uma arma para mim e eu naquela situação. Se eu me mexer, eu levo um tiro. Eu tenho que saber como eu saio correndo, eu faço o quê? E aí, Paula, mas as cenas que eu estou falando, ela já está indo por um outro caminho. A gente não quer mais ficar denunciando racismo nessas cenas, sabe? A gente quer falar de amor, a gente quer falar de encontros, a gente quer falar da afetividade, sabe? Dos nossos sonhos. Isso está acontecendo, tá? Mas, assim, assim como a Conceição Evaristo, a gente também está tentando humanizar os nossos personagens. Tirar esse caráter exótico, esse caráter grotesco, a gente também, né, de cima desse peso da gente. A gente quer mostrar como que a gente dança, que a gente ama, que a gente sonha. Eu tô com vontade de complementar, desculpa, eu não queria te interromper. Não, tudo bem. Por exemplo, nós temos o Boró, Masculinidade Negra, né, foi o espetáculo que eu assisti, que já é uma tentativa de humanizar o negro gay, o negro que mora na comunidade, o negro que é trabalhador, enfim, humanizar o homem negro, o sujeito negro ainda é visto como, né, o marginal, o grotesco, aquilo que, né, o pegador, né? E aí o Oborosa é uma tentativa de, peraí, a gente também chora, a gente também sofre, a gente também sente dor, né? Eu trouxe esse exemplo. Enfim, a cor púrpura, gente, a cor púrpura vai falar, assim, da vivência de uma mulher negra que está passando por uma situação ali de opressão de uma forma tão profunda. E também, enfim, não é o meu local de fala, mas, assim, um pouco de vista, eu olhando para aquela, traz um pouco da minha mãe, daquilo que a minha mãe vivencia. Então, hoje eu escuto ela, eu fico mais atento ao que ela fala, daquela solidão que Patrick, ela mostra passa. os últimos Enfim, slides. Os últimos sim, slides, sim. isso que você está falando agora. Da minha avó, Enquanto exatamente, verdade. Isso, enquanto a Fran, porque já está no finalzinho, enquanto a Fran coloca o último slide, só para complementar isso que você mesmo está falando, eu vou fazer uma pequena parte em relação assim, quantos sutiãs precisaram ser queimados, né, para que a mulher pudesse Volta um falar pouquinho, volta um pouquinho. todas essas guerras, essas guerrilhas, essas questões sociais que tem que ser na marra para a gente conseguir com muita luta. Sobe um, Fran. Volta mais um pouco, por favor. Mais um. Mais um. Isso. Ah, não, pode. Então, que tantas lutas foram conseguidas na marra e as pessoas falam assim, mas por que você sempre usa isso contra? Eu escuto, assim, até hoje, assim, mas lá vai você falar de novo que não sei o que, tudo agora é feminismo. E, assim, a gente precisa quebrar uma barreira para conseguir falar como todos falam, né? Para conseguir falar numa conversa comum, todos os que não são, né,
o que é heteronormativo está ali falando normalmente, mas para que os outros consigam falar, é necessário esse rasgo, né? Não que se queira falar sobre isso, foi o que o Patrick falou, a última coisa que ele quer falar é da morte de uma criança, mas o interessante, assim, que a gente queria fechar a oficina falando, a palestra, desculpa, falando, como esse contexto, porque vocês observaram que eles usaram as brincadeiras de criança deles, né? Eles pegaram as referências das memórias deles de criança e transformaram os jogos de criança e transformaram isso dentro da cena. A gente não vai ter tanto tempo agora para se aprofundar nisso, mas o que a gente quer fechar e dizer, né, e que a gente tem pensado sobre isso no TCC é o quanto isso pode contribuir na educação, na escola, não necessariamente na aula de teatro, mas, olha só, será que quando a gente fala de uma questão, a gente está ouvindo de onde vem cada um? Porque o discurso ele é único e ele fala, e nunca se ouve a voz daquele aluno negro, por exemplo, ou daquele aluno que pensa, puxa, mas a minha família é negra, eu nem estou nessa história, eu nem estou nesse livro, eu nem estou nesse exemplo, eu nem estou... Então, assim, será que a gente está ouvindo quem é cada um? Né? Porque não é uma massa. Cada estudante cada um tem uma história. Claro que a gente não está no lugar de ser psicólogo de ninguém e nem de ficar fazendo estudos de família, não somos assistentes sociais, mas a gente tem que ter um olhar. Então, quando se fala de escrevivência, e a gente está falando de teatro, e o teatro, como a arte, qualquer arte, ela tem o poder de falar sobre coisas fortíssimas, impactantes, só que de uma forma poética. Então, a gente pode falar de um assunto muito como uma palestra apenas, chegar lá e falar sobre um tema, falar e todo mundo ficar ouvindo, ou de repente a gente faz com arte e isso vai impactar e entrar dentro das pessoas de uma outra forma completamente diferente da forma que entra o discurso racional. Ela movimenta de outra forma. Então, assim, isso é arte, mas não significa que todo professor de arte tem que usar dessa forma, mas ele precisa pensar o que você traz para cada aluno. A gente está falando do aluno negro, a gente está falando da construção de escrevivência negra, mas na educação, isso traz reflexões para a educação no geral. Então, é um TCC importante, a gente tem conversado sobre isso, porque ele vai ser importantíssimo para professoras negras e professoras não negras que lidam com alunos negros e a sala de aula inteira. E a gente não está falando de um, a gente está falando de um grupo, né? Para que a gente possa falar junto, a gente está falando de um grupo. Então, eu queria muito focar nessa questão antes da gente encerrar. O Patrick vai mostrar o último slide para vocês, mas não esquecer que, antes da gente fechar, dessa questão de onde entra a escrevivência, que ela vem da sua história, né? Mesmo que ela não seja contando uma tragédia, uma coisa horrorosa, mas ela vem da sua história é poética, ela pode ser os jogos, ela pode ser tanta coisa. Mostra aí, Patrick, o que você ia mostrar. Como artista, o Patrick está falando no lugar de artista. Passa para o slide seguinte, que aí a gente já, para não passar muito do horário. Né? O relato dele é enquanto artista pesquisador. E aí, quando a gente fala desse lugar de escrevivência, como é que a gente pensa a escrevivência para saindo um pouco da literatura para a arte e teatro, né? E aí eu construí essa imagem, que é uma foto performance, que é o que compõe suas asas. Que aí também já é uma tentativa também de humanizar, né? A pessoa negra, me humanizar também, né? Enquanto sujeito negro, né? E aí nessa asa eu trago uma série de vivência, de símbolos, de coisas que me compõem, que fazem parte do que eu sou, sabe? Porque as pessoas olhar para mim e já ter uma perspectiva, né? A gente quer botar uma outra perspectiva a partir de como eu me vejo, do que compõe as minhas asas, né? E aí, como a gente para pensar, talvez, numa perspectiva para a educação, o que compõe as asas dos nossos estudantes? Se a gente pedir para cada aluno, estudante, construir o que compõe suas asas, caramba, a gente vai ter asas lindas, com as suas vivências, com os seus objetos, que têm grandes significados para cada um. Eu tenho um livro, eu botei livros, eu botei quadros, eu botei um urso, enfim.
Pode passar, por favor? Pois é, né? Imagina, né? Enfim, Preocupada com o horário, mas é o último. essa é a minha avó Neia, né? A minha avó por parte de mãe. E foi muito recente. Foi na segunda-feira, né? À noite. Eu estava conversando com a minha avó e ela me mostrou um caderno dela de atividades que ela estava fazendo. E aí tinha uma imagem, né, que a professora pediu para ela pintar e falar como era a vivência dela na infância. E aí eu falei, vovó, me dá esse texto aqui, eu quero levar para essa apresentação. As pessoas precisam ver isso. E essa é a minha vanéia. E essa é a imagem que ela pintou. Ela pintou essa imagem e aí Vê ela se você escreve... ouve, Patrick. Oi? Essa casinha me faz lembrar quando eu era criança. Morava no interior e brincava, e brincava, e brincava de correr no quintal. E foi pegar fruta no pé e brincar de casinha embaixo das árvores. Era muito bom. Agora só resta lembranças. Lembrança faz parte da vida. Agradeça a Deus por tudo. Então, assim, é isso, né? E aí todo mundo se identifica, né? E aí todo mundo já tem uma lembrança, todo mundo já tem, né, já acessa em algum lugar de si esse lugar, né? E escutar as histórias da minha avó falou que ela é do interior. Agora, com 82 anos, eu descobri que a minha avó ela morava no interior de Campos do Goytacazes. Agora, com 82 anos, que eu descobri isso. E hoje eu moro nessa cidade. E como assim, vó? Você morou lá? E aí é uma forma também da gente escrever a história da minha avó, né? Registrar isso. Enfim, pode passar, por favor? Tá, quando tá desligado o seu microfone. Pode passar para mim, por favor? Eu falei, passa adiante, Fran. Aquela pessoa que está de olho no relógio aqui, porque ontem eu atrasei muito minha oficina. Essas são as fotos do processo, né? De quando a polícia para. Pode passando. De nossos ensaios. Né? Este é o Júnior Nascimento, também é um dos idealizadores do coletivo Lista Negra. Pode passar para mim, por favor, novamente. E aqui a gente fez uma chuva de palavras, né? São brincadeiras, né? Como o Simamacá, o Cabo de Guerra, que são os capoeira, que são os jogos e brincadeiras que a gente traz para a cena, que fazem parte da nossa vivência, né? Enquanto criança. Então a gente faz uma adaptação e traz ela para a cena. Justamente também porque, como eu tinha falado, durante o processo dessa cena, muitas crianças estavam morrendo. Então, a gente também trouxe essas brincadeiras para que as pessoas, enfim, como representando essas crianças, né? Passa o slide, Fran. Que coisinha fofa! Essa é uma foto minha, brincando que tal. É um registro, né? A gente tem a fotografia também como dramaturgia, também como registro, também como frase, como texto. Enfim, então eu estou nessa busca de pensar essas possibilidades. É a mesma pessoa na fotinho e falando aí. Acho que é isso, né? Acho que já acabou, não já? Tá aqui no final. Isso, aí isso já falou, porque não ia dar tempo, a gente falou rapidamente sobre as possibilidades da arte, da educação, né? Da escrevivência de si, como que ela pode ser possível para a educação, em todos os sentidos, né? Mas é isso, acho que é isso. A gente pode encerrar, porque o horário já está passando demais. Gente, olha, é muito difícil ter palavras ou desculpa o barulho.
é muito difícil ter palavras, né, para poder descrever, para poder, acho que também tentar descrever não é o caso, porque o que vocês trouxeram para a gente foi arte, foi muita coisa, então agora é um processo de elaborar mesmo, né, mas assim, uma coisa que eu gostaria, né, além de pedir para, se possível, quando estivermos no presencial, para o Patrick fazer uma visita para a gente, né, eu pensei também, o Patrick, se você quiser nos convidar, assim, para poder assistir a sua defesa, eu acho que vai ser muito legal. A gente não pede porque a gente tem vergonha, mas, assim, se você quiser convidar, tá? Eu acho que vai ser uma riqueza, se a gente puder Eu assistir a convido. defesa do seu trabalho. E eu E também fiquei isso que eu ia pensando, falar. né, que vocês têm trabalho aí, vocês têm material, têm ideias para levar até o pós-doutorado, eu acho. Não pode parar nunca, não pode nem parar no pós-doutorado, né? Porque o formato acadêmico não dá conta de tudo que vocês têm, né, para poder mostrar. Então, assim, eu quero deixar mesmo, são os agradecimentos em nome do Campus Resende. E assim, para vocês, palmas. Eu queria finalizar com palmas. Muitas palmas para vocês, tá bom? Muito obrigada, Páquina e Patrícia. Oi, gente. Tem que tirar foto, Cássia? Isso, se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer uma fotografia, um print, né? Fotografia é coisa do passado, agora é print. Para a gente fazer um print desse passar momento. rapidinho, só para dar os parabéns aí pela peça, o Patrick, foi muito legal. Acho que tem contribuição, com certeza, da Táquina também. E agradecer, né? A história do Abdias Nascimento eu já conhecia um pouco, e como eu morei muito tempo em Minas também, a Conceição Evaristo é um ícone, né, lá em Belo Horizonte, mas agradecer vocês a riqueza de detalhes que vocês trouxeram, né? Muita coisa eu não conhecia, não sabia, e aí dar os parabéns para vocês aí por trazer isso para a gente aí, viu? Foi muito legal, obrigado. Obrigada por todos que puderam Então estar aqui, é isso, gente. né, gente? Vamos tirar um print Gente, eu lindo, não dando fiz o tchauzinho. print, não fiz. Esqueci Vamos do fazer, print, então. sorriam caprichado aí agora, se vocês puderem. Voltem. Fiz um aqui, se vocês quiserem fazer aí também. Isso aí, gente. Prontinho, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Foi muito gostoso estar com vocês, sabe? Nem sempre a gente, às vezes é uma coisa fria, né? Mas foi muito gostoso estar com vocês hoje. Agradeço muito vocês estarem comigo hoje, com a gente, com eu, o Patrick. A gente ficou tão feliz de estar fazendo, né? Fazendo um projeto juntos, né? A gente. Lá, @Patrick _Lian com Y. Gente, eu tô Eu com vou escrever o dúvida, meu mas também. se não for isso, Paula, é Patrick Lian, mas a gente vai se achar, tá? O universo, ele... A gente tem quase certeza que é isso. É porque o Patrick, às vezes, coloca Lian com I. Não, né? Me acha e também, que eu tenho Patrick. Antes de também encerrar a gravação, também eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, né, das pessoas que estão aqui assistindo. Tem gente de diferentes lugares, e aí muito obrigada também para vocês. Sim, muito feliz com a presença da Sani. Muito feliz, Matheus Cambista, meu querido. A Beck Flor teve aqui rapidamente, que deve ter caído, ela também é minha amiga de Campos Goytacazes, aluna, e trabalha com o ensino de teatro e jogos teatrais para crianças autistas. Essa foi a defesa dela de TCC, é a pesquisa dela. Então tá, muito obrigada. Então. Obrigada a todos, gente. Eu também agradeço, tá, pessoal? Eu também agradeço aí pelo apoio, por estarem aqui, por essa troca, que também está sendo um desafio, né? A gente também sangra quando vai pensar, enquanto pesquisa. É isso. Obrigada, Patrick, por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Patrick. Arrasou.